Muito bom dia. Sexta-feira é dia do Visto de Fora, a análise dos temas da semana pelos nossos dois queridos amigos jornalistas estrangeiros em Portugal, Begonha Ñíguez e o Olivier Bonamici, e numa conversa sempre moderada e muito bem pelo Sérgio Costa. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu hoje apetecia-me começar com uma pequena provocação. Mau. Vamos falar de bola, vamos falar de futebol, rapidamente. Sim, até começava pelo Olivier, porque, Olivier, invariavelmente França não consegue ganhar a Champions e o Paris Saint-Germain, o PSG dos milhões, foi eliminado nos oitavos de final. Explica-nos como é possível tanto dinheiro para nada. Dinheiro não é tudo na vida. Vê lá, por exemplo, o Paulinho está cheio de dinheiro e volta. Pensei que fosses falar do meu Sporting, que jogou contra uma equipa de milhões e a coisa podia até ter corrido melhor. É verdade. Não, mas de facto não há em França esta cultura dos bons resultados no que diz respeito aos clubes, ao contrário da seleção francesa, mas os clubes não têm grande história, não. Mas que é o que assim ficamos com o Celta de Vigo, o Celta de Sim, Vigo. mas não está na Champions, Begonha. Já sabe, mas o Celta qualquer dia vai a Champions. O Celta tem um resultado histórico como equipa portuguesa. Benfica, Não, verdade. e que tem um treinador português do norte. Portanto, vamos ver o que Carlos acontece Carvalhal. com Exatamente. esse Celta. Exatamente. Mas, Begonha, há aqui um dado que não tem sido muito sublinhado. É que, nesta altura, Portugal tem mais clubes na Champions do que Espanha. Portugal tem Benfica e o Porto e Espanha só tem o Real Madrid. Portanto, onde é que está aquele poderio espanhol? Que chauvinismo. Mas Portugal está na moda. São factos, Olivier, Está são na factos. moda, que aproveite a oportunidade. Por isso eu dizia também o do Celta. Quer dizer, que aqui O vamos... Sérgio está a esquecer-se que o Porto está no intervalo. Sim, mas ainda está e tem todas as condições para passar, não é? Tem. Aqui cada qual tiramos para casa, estão a ver? Muito bem. Já falamos de bola, vamos então à análise dos principais temas da semana. Lembra que o Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então à análise. Invariavelmente vamos começar pela guerra na Ucrânia. É praticamente certo o controlo russo de Bakhmut, que é uma localidade estratégica, e há também uma intensificação da ofensiva russa em todo o território da Ucrânia. Mas a partir daqui, Begonha, o que é que poderá seguir-se? Que análise fazes a este momento? Que difícil. Todas as semanas é que o que seguirá a todo isto, non é? E así estamos a falar desde xa máis do humano. Pois non sei realmente. Non sei porque eu estou a tentar ver neste visto de fora todo con envolvencia e a presencia e realmente do lado da Rusia que realmente non está fácil a situación agora, porque a Ucrania cada vez ten máis apoio da comunidade internacional, de nós todos, non é? E dos Estados Unidos, alén da Unión Europea, e ten todo o apoio tamén anímico, non é? De forza, e o povo ucraniano está mesmo con forza, e eu estou a ver que da parte da Rusia isto está cada vez pior. Portanto, non sei que é o que pode continuar. Que vamos ter máis batallas, que vamos ter algún avanzo, pode ser da Rusia, pode ser. Mas é que acho que aquí isto vai ser un xogo de forzas que neste momento eu até digo que a Ucrania está moito mellor posicionada. Olivier, a Renascença entrevistou o conselheiro de Zelensky, o principal conselheiro para a política externa, garante que a Ucrânia não vai ceder, mas perante este momento, terá de ser necessária uma intervenção ainda mais ativa, mais forte da União Europeia, também da NATO? Eu discordo um pouco da análise da Begonha. Para mim, neste momento, é a Rússia que está numa fase, eu diria, mais a favor do que claramente a Ucrânia com esta tomada provável de Bakhmut. Agora, a nível da União Europeia, para mim a grande questão agora que nós vamos ter de nos colocar é a seguinte, que é a Europa diz sempre que é a nossa guerra também. Se é de facto a nossa guerra, neste caso temos que ir lá e não temos que ter 50 ideias, só temos que enviar aviões, etc, etc. Se não é a nossa guerra, neste caso é diferente. Só que o grande problema para mim da Europa é que não propõe um plano de paz. Ora, a grande questão fundamental é esta neste momento, e que nós não podemos depender apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm os seus interesses também nesta guerra. E falta, na minha opinião, uma visão
a Europa, ok, houve sanções e tudo isso, mas falta uma visão. Mas consegues identificar a razão pela qual a Europa falta não... de liderança também política na Europa, não é? Falta de liderança. Sim, eu acho que falta uma liderança política. Eu recordo que a Primeira Guerra Mundial, em 14-18, ela acabou com um plano proposto do presidente americano na altura, que foi recusado pelos alemães inicialmente e depois foi aceito. E ela foi aceita porque os alemães equacionaram e tudo bem, e voltaram atrás e disseram, ok, vamos parar a guerra. Mas para a guerra acabar, é óbvio, tem que haver um plano de paz. A Europa não cumpre o seu papel, na minha opinião, neste aspecto. Begonha, discordas de que não há liderança na Europa? Sim, eu discordo porque eu estou a ver, e não é porque sejam duas mulheres, porque esta semana celebramos o Día da Muller, non é? E para mí iso é importante. Mas realmente eu acho que sí que há liderança na Europa e sí que estamos todos no mesmo lado. Mas isto que estaba a falar Olivier, claro, é fácil. Eu que, além de xornalista, sou historiadora, realmente é moito fácil un século depois avaliar, non é, como as coisas se fixeran. Neste momento, para min, o ideal, mas non pode ser, sería saber que o que está a acontecer realmente na Rusia. Porque o problema que temos a comunidade internacional do outro lado da Rusia é que non sabemos, só os espiões, realmente que é o que está a acontecer na Rusia. Precisamente, grande parte dos xornalistas saíron. A opinión pública internacional, nós non coñecemos os políticos, non teñen tanta información como gostaban, e entón estes golpes... Mas será golpes... isso que impede, como dizia Olivier, a Europa pode ser, de por iso lançava isto. E depois, que eu acho que neste caso, as conversas diplomáticas que están a acontecer, sempre acontecen nos conflitos, e sobre todo neste conflito, imagino, que aínda máis, e há moito tempo que están a acontecer. E entón agora a Rusia quer demostrar, con isto de Mamut, quer demostrar o seu poderío neste momento, que aínda está con moita forza. Mas non sabemos como está a população da Rusia, como está o regime por dentro, porque imagino que os rusos neste momento están mesmo moito cansados. E eu estou a ver que da parte da Ucrania, além do cansanzo, da destrução, de tudo o que está a acontecer, estou a ver a um povo unido. Olivier, concordas que pode ser aqui a explicação, esse desconhecimento do lado russo que impeça a Europa de ser mais afirmativa numa proposta, ou aliás, apresentar uma proposta de paz? Não, eu acho que é mais uma questão que na Europa estamos mais na questão da reação nesta guerra. Ou seja, Zelensky zanga-se, enviamos, por exemplo, algumas armas. Joe Biden diz alguma coisa, nós vamos reagir ao que disse o presidente americano. E estamos mais na reação na Europa do que na ação. E eu acho que neste momento a Europa precisa de uma liderança. Claro que a União na Europa, acerca, por exemplo, das sanções, está a União em relação à ajuda que se dá à Ucrânia, mas o que é que realmente falta é este plano de paz. E a mim custa-me porque a guerra, e estamos a ver agora com o Bakhmut, os russos vão ganhar uma vitória simbólica muito forte, porque eles vão ganhar uma moral. E para o militar, para os soldados, ganhar uma batalha assim moralmente é bom. E para a Rússia, esta tomada de Bakhmut é evidente que vai dar moral às tropas russas. Mas não sabemos como estão também as famílias na Rússia economicamente, que é o que falta, como está o que dicía eu anímicamente, porque se nós estamos a sufrir unha crise que estamos a sufrir nos nosos bolsos, nas nosas familias, en todo, na inflación, imaginen da parte da Rusia. Entón é verdade, a Rusia é verdade que agora pode gañar, e todo apunta que sí, esta batalla, mas é máis unha batalla. Mas falta perceber como é que internamente o povo está a reagir. E como dizias, Begonha, é por causa da guerra que os preços estão muito elevados, é por causa da guerra e não só, mas sobretudo, isto mesmo apesar de uma descida da inflação. E virando aqui a página neste Visto de Fora, certo é que, Begonha, Bruxelas pede o fim das medidas de apoio anti-inflação, as medidas, enfim, de que todos nós beneficiamos, já em 2024. A minha pergunta é se achas que vai ser possível aguentar, perante esta conjuntura, vai ser possível aguentar que retirem essas medidas de apoio à população, medidas anti-inflação? Boa pergunta.
porque acho que non vai ser posible. Estamos a ver que o cabaz cá en Portugal pasou de quase 75 euros, non é, que costaba máis ou menos, para 100 euros prácticamente nun ano. Un cabaz mínimo de compras nas familias. Entón, realmente que é moitísimo. E que estamos a falar dun aumento dun 25%. E isto, se desaparecen estas medidas para tentar paliar o efeito da inflación nas familias, na economía, nas empresas, todo isto vai ser desastroso. Está a ser desastroso agora. E depois eu estou a ver unha coisa, non sei o que serán vocês e o Olivier, mas unha coisa que me preocupa e é que as persoas agora, e sobre todo depois da pandemia, están máis do que nunca dicen, non, vamos viver o presente, e están a viaxar como nunca, a tentar, dentro cada un do que pode, a disfrutar ao máximo, se callar a ir máis alén, aínda que non posan, porque isto estamos a ver que non mellora, piora. Entón, acho que deste lado a Bruselas debería ter máis visado que se estas medidas, e quer que desaparecen estas medidas de apoio, entón, como é que vamos facer o resto? Porque as nosas economias non van mellorar. Olivier, a Begonha falou em Bruxelas tem que ter mais visão. O que eu te pergunto é se não está a demonstrar pouca solidariedade com a população. São sempre as contas certas, o rigor orçamental à frente. Não, mas nós não podemos entrar em um histerismo. Ou seja, Bruxelas nunca disse que vão acabar, tem que acabar. Mas sugere aos governos. Mas espera. Mas há uma pressão, não é? Também, sim, uma pressão, mas Bruxelas fala da questão progressiva. Fala a nível progressivo. Bruxelas não vai dizer do dia para o outro, já acabam qualquer ajuda do Estado. Nunca na vida. Nunca. Não, mas nunca vai dizer isto. Primeiro, histerismo. Segundo, histerismo, o regresso do Pacto de Estabilidade. Ou seja, o Bruxelas diz o fim do recreio, entre aspas, não é? Mas vai haver novas regras. Ainda não sabemos exatamente quais. Vão ser um pouco, já sabemos que normalmente cada país terá mais flexibilidade para negociar diretamente com Bruxelas, não é? Agora, também, Bruxelas nunca disse que amanhã, logo, o déficit excessivo multado, não se sabe realmente se vai ser em 2024, como, etc. E depois é um outro ponto, no entanto, que é assim. As ajudas, tudo bem, mas assim, o meu filho vamos imaginar que está em saídas com o fisco. Meu pai, tem 100 mil euros para me dar? Eu não tenho, o que é que eu faço? Vou pedir dinheiro ao banco, não é? Para ajudar o meu filho, como é evidente. Mas depois o que é que acontece? Bem, tem que reembolsar o banco. Claro. Portanto, a grande questão aqui é que nunca podemos... Porque os números, as pessoas vão dizer, déficit público, déficit não é importante porque nós precisamos de comer. Também, mas a questão fundamental também, que é o equilíbrio entre as ajudas do Estado, e elas são essenciais, mas também o dinheiro não cai do céu. Mas a verdade, não cai do céu, porque senão vamos pagar a fatura muito cara. Sim, mas a grande questão aqui é que se não há um equilíbrio, vai-se pagar a fatura ainda mais cara. A verdade é que quando as pessoas sentem no bolso, podem surgir bolsas de contestação e vê-se, por exemplo, em França, Olivier, onde há um aumento de contestação, greves e protestos contra o aumento da idade da reforma. Que consequências deste cenário em França, Olivier, muito rapidamente? Já, assim, rapidamente é uma loucura, mais de 1 milhão de pessoas na rua é uma loucura. Mais de 1 milhão segundo o governo. Então, o sindicato é 5 vezes mais, não é? Sim, metade, 3 milhões. Não, mas é que é uma loucura mesmo. A grande questão aqui, que é, em França, rapidamente para explicar, é que a idade da reforma, não é? Para o Macron, tem que passar de 62 e 9 meses para 64. Em Portugal, 66, hein? Um pouco mais do que isso, mas 66. Portanto, em França, bom, e Macron foi eleito, uma das únicas medidas claras que ele disse como candidato foi exatamente essa. A grande questão é que, de facto, ele foi eleito democraticamente. Mas a grande questão é que a maioria dos franceses é contra esta medida. E porquê? E porquê que o Macron avança e a rua está contra? Porque as pessoas votaram Macron, não era para ele. Ele votaram Macron, maioria, para evitar contra a extrema-direita. E a grande questão é que a maioria dos franceses, de facto, está contra esta reforma. E Macron está completamente entalado porque é, de facto, a medida que ele sempre quis tomar. Mas é que o que ten unha situación como a que estamos agora de guerra, non é? Na Europa, como o caso da Ucrania, que nos afecta a todos, traz consigo
que os propios gobernos e os políticos teñen de mudar e teñen de facer cousas nas que non acreditan e que inicialmente non ian facer e tiñan prometido que non farían. Porque cando tú no bolso tens tanto e, como explicábamos antes, pela inflación e pelo que está a acontecer, e o exemplo do Olivier das familias, tens de dar diñeiro e non tens diñeiro e tens de tentar xerir a economía dun país, non é? Pois acontecen estas coisas, non é? Mas, alén destes protestos da França, eu diría que para o que Portugal, realmente os protestos que está a haber en Portugal, a min, está-me a preocupar bastante, porque eu non me lembro de protestos así desde há moito tempo. Sim, mais por força da ação das estruturas sindicais. Muito rapidamente, ainda olhando para os temas europeus, foi a semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher. O que eu vos peço é uma leitura à forma como se assinalou esta data na Europa e, em particular, nos vossos países. Olivier. A medida foi uma medida, já sabia que havia Macron que tinha esta ideia, mas é uma medida de facto que foi uma bomba em França, porque ele confirmou que querem inscrever a liberdade de aborto na Constituição. O que muda tudo, porque se é na Constituição, depois outro governo que chega lá, no lugar dele, não é? É muito complicado mudar isto, não é? O que coloca algumas questões em relação à cláusula de consciência dos médicos. Esta questão não será tão simples. Agora, claro que Macron, esta medida foi aplaudida em França pela maioria dos franceses e claro que é uma prenda, na minha opinião, para a esquerda francesa, porque a esquerda francesa ficou todo contente com esta medida. E também há decisões políticas em Espanha, Begonha, à boleia do Dia Internacional da Mulher. Há questões políticas a ter em conta. Sí, moito. Primeiro, en España celebrouse con moita divisão, o que non é habitual, non é? Moita divisão, sobre todo, aliás, en Madrid, porque nas cidades máis pequenas todos os colectivos de mulleres nas manifestações foran máis ou menos xuntas na mesma manifestación en diferentes partes, mas houve consenso, como costuma haber nas manifestações de mulleres do Día da Muller en España. Mas neste caso, en Madrid, foi terrível no sentido de ver como esa divisão entre os socios do goberno actual español, do PSOE e de Podemos, pela lei de sí, solo sí, unha lei realmente que é desastrosa, porque era unha lei para privilexiar e para apoiar e proteger as mulleres contra os seus violadores ou para da violencia doméstica, e o que foi defendida por Podemos e foi mesmo avanzou por Podemos, o socio do goberno español. Realmente esta lei está a ser desastrosa porque até o día de hoxe, en 2 meses, temos 800, están a ouvir ben, reduções de condena para violadores, maltratadores, e temos a 80 e tal violadores na rúa neste momento. Isto está demostrado. Entón, houve moita divisão entre os partidos de esquerda nas manifestações e isto se converteu nalgo político, cando o Día da Muller debe ser un día de reivindicação, mas de lembrar que as mulheres da igualdade de oportunidades. Feita a análise aos temas europeus, avançamos já a seguir para a leitura dos assuntos nacionais. Recordo que o Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E em Portugal, semana dominada pela questão dos abusos sexuais na Igreja. Já hoje, Olivier, escutamos Marcelo Rebelo de Sousa confessar desilusão com a reação da Conferência Episcopal Portuguesa. Qual é a tua análise quanto à forma como a Conferência Episcopal reagiu ao relatório da Comissão de Acompanhamento? Eu acho que a declaração de José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal, a pedir a fazer o seu meia-culpa, esteve bem, porque de facto, ou seja, ele admitiu o problema de comunicação, é caso para dizer que houve um problema de comunicação grave, não é? Isto é evidente para mim. E eu acho que para o Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio que é católico, dizer isto deve custar imenso. Portanto, a partir do momento em que tu és católico e és um homem de fé como ele é, quando tu próprio, de certa forma, tu criticas a tua própria casa, ou quando o funcionamento da tua própria casa, é sempre algo de complexo. Mas a situação, se tu chegas a este ponto, é que a situação é mesmo grave. Então, esta manhã, está a ver o Correio da Manhã, acho eu, 30 padres suspeitos de abusos sexuais só na Diocese de Lisboa. Mas 30 padres. A grande questão aqui é que eu vi a entrevista do Laborinho Lúcio. Desculpa, Sérgio, teve uma pergunta? Sim, à Renascença. Exatamente, sim, à Renascença. Sim. Os bispos têm dados para isso, para afastar os religiosos, que têm dados para, sobretudo, prevenir
que isto aconteça novamente. Agora, para mim, é uma oportunidade agora que eu também, que sou católico, eu quero aqui dizer que é uma oportunidade extraordinária para haver uma pequena reconciliação entre o povo e a igreja. Porque senão, cuidado, se a igreja fechar os olhos muito e continuar neste caminho, pode haver um divórcio que seja definitivo. E para evitar isto, tem que absolutamente agora haver uma consciência dos erros, de tudo o que aconteceu, para trabalhar para uma reforma clara. Concordas com este ponto, Concordo Begonha? Ou achas que foi 100%. apenas um problema de comunicação, a forma Moito como a máis, mensagem foi moito máis. transmitida? Os tres que estamos cá neste estudo somos católicos e realmente este é un momento de tristeza para todos os católicos, non só para a Conferencia Episcopal. Então, isto é como como un xogo de futebol, realmente no que na primeira parte, cando se coñeceu a investigación, non é, da Comisión Independente, e nós dixemos neste programa que asábamos que tiña reaxido moito ben a Conferencia Episcopal Portuguesa, de mea culpa, de estar lá, mas na segunda parte do xogo, que o xogo aínda non acabou, concordamos que non, e eu concordo plenamente con o Presidente da República, que non, a Conferencia Episcopal non esteve ben, mas o xogo non acabou, e tamén esta falta de comunicación, ou non falta de comunicación, e non saber comunicar ben, eu que traballei tamén durante bastante tempo, vinculada tamén, nunha radio da Igrexa Católica, como Renascença, e anteriormente nunha televisão, sei que para a Igrexa Católica ás veces é difícil, é moito difícil comunicar. Mas reconhecem que há um esforço de se fazer algo. Ainda Sí, hoje, a há partir de que há esforzo, debate, e poderá mas anunciar medidas. há un esforzo brutal e há humildade, mas há unha coisa que os padres agora, sobre todo os responsáveis da Conferencia Episcopal, agora se deben de pôr máis do que nunca para que non se produza ese divorcio do que falaba Olivier, do lado das persoas e das vítimas. Então, como é que se dicen as coisas? Cando tú sofres algo tan brutal como é unha violación, un maltrato que te está a condicionar toda a vida, tú sobre todo debes ter sensibilidade, debes de ter moito cuidado e dar todo o apoio do mundo. E entón, como é que se dicen as coisas? E a vontade, porque vontade há, mas sobre todo é estar mesmo na realidade das coisas. Olha, sim, um tempo de palavra agora. Laborinho Lúcio disse, eu gostei imenso da entrevista que ele deu, mas que entrevista que ele deu. E ele fala de uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui, que é as pessoas têm que saber que dentro da igreja e dentro dos fiéis existe neste momento uma, não gosto da palavra guerra, uma tensão entre os ultraconservadores e os progressistas. Isto é uma verdade. E é a chave, e é uma das chaves disto, que a igreja, não é, tem, na minha opinião, que se livrar das pessoas que têm um Deus como ódio. Deus não é ódio. Não é ódio. É perdão, não é amor. Não é ódio, mas há uma parte da igreja, não é, que é ultraconservadora, não é, e estamos a ver isto neste momento até na Polónia, que você sabe que o Papa Francisco disse muitas vezes, por que é que ele não se dava com Salvini? Por que é que ele não se dava, o Papa Francisco, com Salvini? Porque ele muitas vezes dizia, ele nunca disse isto, digo eu, o seu Deus não é o meu. O meu Deus não é um Deus da exclusão. E há dentro da própria igreja pessoas que vão à missa, que vão tudo isto, mas para eles Deus é exclusão, ora Deus não é exclusão. E isto para mim é a chave. Mas Muito aqui eu Begonha. gostava de terminar esta parte com esperança. É dizer, isto é duríssimo, estamos a sofrer, estamos a viver uma situação muito triste para os católicos, mas eu quero ter esperança, porque quando alguém pede perdão de verdade e quer mudar, e como dizia Olivier, ainda estamos a tempo de que a Conferencia Episcopal, a Igreja, possa mudar um bocadinho a comunicação. E para ser esse o esforço que está esse esforço que está a a fazer e a ver como é que acaba. E depois que a Igreja também teve a coragem, neste caso, de pôr todos por cima da mesa. Mas há muitas entidades em toda a sociedade, porque, por desgraça, os abusos acontecem em todos os lados, que não tiveram esa coragem, e até outras religiões. Por iso non é desculpa,
Non é desculpa nenhuma, mas devemos também lembrar isto. Eu vou apelar ao vosso poder de síntese para falarmos ainda rapidamente de Marcelo Rebelo de Sousa, que assinala 7 anos de presidência. Que balanço, Olivier? Muito rapidamente. O balanço, para mim, diz tudo, que é um inquérito do mês de fevereiro. Um jornal português escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, popularidade em queda. Depois eu leio o artigo, 80% tem uma opinião positiva. Está tudo dito, para mim está tudo dito. Repito, portanto, popularidade em queda, 80% dos portugueses, 80%, têm uma opinião positiva de Marcelo Rebelo de Sousa. Begonha. Muito rapidamente. Mas eu estive a ver a entrevista, cheguei ontem de Vigo e estive a ver a noite a entrevista. E esta entrevista, eu que entrevistei varias veces ao presidente, me dis varias coisas. A entrevista de ontem ao público e a RTP. Que o Marcelo comeza a estar mesmo, está cansado, e comeza a estar moito cansado con o goberno. Ainda assim diz que não há uma alternativa à direita. Sim. Tem razão, neste momento Non há, neste momento, mas até agora ele sempre tiña defendido. E então, aquí há uns sinais que a mí me indican que o governo deve estar um bocadinho mas preocupado. ele não diz, Sérgio, ele não diz que não há uma alternativa à direita. Ele não disse isto. Ele disse que não há... Uma alternativa fraca ainda. Exatamente, sim, porque Alternativa não há fraca. entendimento entre os três partidos de direita. Portanto, ele voltou ontem ao analista política Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que Que ele gosta muito. nunca deixou esse papel. Que ele de alguma gosta forma, muitíssimo. não é? Ele Mas gosta muitíssimo. Ora, por disso. falar em presidente português, avançamos, Paulino, para índice de totalidade. não é assim? Exatamente. Faltam 12 minutos para as 11 da manhã. Índice de Tugalidade. Que é para não ficarem águas de bacalhau. Aguas de bacalhau. Sim. Aguas de bacalhau é ficar em nada. Aguas de bacalhau é ficar em nada. Nem uma coisa nem outra. Olha. Muito bem. Tem o Oscar. Não, Que mas legal, isto Barcelos, neste caso. era demasiado fácil esta. Ai, sabia, mas tu também não sabia. disseste. Sim, posso- Não Pois, se mas sabe a Begonha francês. respondeu Posso primeiro. mentir? Não. Não Posso sabia. mentir? Sim, sabia. Sabia. Pronto, de facto, eu pensava que não, mas sim. Mas sabem a origem disto? Olha, essa questão ficou em águas de bacalhau, sim, Paulino. Exatamente. Porque Bem, é uma das explicações para a origem deste termo, em que se diz que aquela água dos bacalhoeiros que vinha com os bacalhaus, a água depois não servia para nada. Portanto, ficava em águas de bacalhau. Aquilo, pronto, não, acabou, ok. não serve e para ficou nada. a expressão. Exatamente. Ficou a expressão. Pronto, Muito giro. prova superada. Índice de Tugalidade. Vocês de vez em quando também têm que brilhar, não é? Só de vez em quando. Vamos ao positivo e negativo. O teu negativo, Begonha. Vou mudar de atitude e dizer, agora vou-me pôr muito séria. Estou farta da greve dos comboios e dos comboios e en vão dois. Portugal. Porque isto é o que teño de andar de comboio por toda a Eurorrexiao, Galiza Norte de Portugal, percorro todo o país, mas e que é isto? Eu ontem tive unha reunión no Porto e tiña un billete para Lisboa. E cando me dicen de mañana, e que a greve tamén hoxe, por ontem, mas se a greve era hoxe, que acontece? Que decidiran facer greve tamén ontem sin avisar as persoas. Como están os comboios? Casas de baño totalmente susas, un xeiro sin o bar a funcionar, a cafetería, prácticamente sin servizos mínimos, sin avisar as persoas. Mas de verdade, en que país estamos? Un país no que non Daí o temos unha Marcelo boa dizer ontem rede de também transporte. que é preciso enquadramento legal para a atividade sindical. Sim, mas não é? é que isto non pode ser assim, Muito porque bem. está o respeito para as persoas, não é? O teu negativo, Olivier. O meu negativo tem a ver com algo que verifica em Portugal, mas que não é só em Portugal, que é uma tendência na Europa e no mundo, mas na Europa em particular, que é o culto do corpo. Eu acho insuportável, que é a preocupação do corpo pelo corpo, eu entendo, mas eu gostaria que houvesse, costuma-se dizer, não é? O corpo sano, uma mente sã. Eu gostaria que houvesse mais também o culto do cérebro, Leon. E que haja bem, ginásios Olivier. cerebrais para completar o ginásio, esta obsessão que as pessoas têm do corpo, que eu acho uma doença ocidental. Muito Olha, bem. concordo, Está bom livro. concordo, muito bem, Olivier. Vamos ao positivo, Begonha. Pois o positivo aconteceume ontem tamén, entre todo isto, eu sempre vexo o positivo, que há moitas cousas positivas. Ontem saí de Vigo a chover, un día horrível. Chego a Porto, moito ben, tive unha reunión,
E encontro, depois dessa reunião, almoço com a pessoa que tive a reunião, num jardim oriental impresionante, que parecía que estábamos no Xapao, no centro da cidade do Porto, impresionante, na rúa Reña Dona Amelia, xo que é, perto de Boa Vista, maravilloso, que tiras todos os problemas. Depois pego nese comboio do que falaba horrível e chego a Lisboa, a sede do Centro Galego en Lisboa, e me encontro, saio á varanda, unha vista espectacular de Lisboa con unha luz maravillosa. Com iso xa se tiram todos os problemas. Ora E xa bem, está. muito bem. O teu positivo, muito rapidamente. Muito rapidamente, fui eu que adoro comer e que adoro visitar mercados. Não sabemos. Não. Eu que adoro visitar mercados, eu fui visitar mercado pela primeira vez na minha vida, o mercado de Setúbal, o mercado de peixe, sinceramente, algo que nunca tinha visto na minha vida. E este ano, porque eu fui crescer na Bretanha, uma terra como a Galícia, ou seja, a terra do marisco. Mas da minha região, ou seja, marisco, não estou impressionado em nenhum mercado aqui com marisco. Agora que estão aqui não é marisco, é o peixe. Oi! Não, mas então, mas espera aí. A A única questão, mas é magnífico. Tinha de ver a cara do Olivier. Mas é magnífico. A grande questão tem a ver com, é bonito, é tudo bom, só que é tão caro, é que subiu Pois, muito esse o é que é o preço, problema. Olivier. Uau. É que o preço São subiu dinheiros. muito. Parabéns mesmo, é um Isso mercado são magnífico, mercado Mas de olha, tens Setúbal. um belíssimo Uma mercado salva de peixe. palmas, uma salva de palmas. Tens um belíssimo mercado de peixe perto da tua casa, sabias? Sim, claro. Peixe e mariscos, já na Charneca da Caparica. Sim, há vários. Muito bem. Está grande feito abraço. o Visto Fora. Muito obrigado, Olivier. Até Muito para a obrigado, semana. Begonha. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço. Bom fim de semana. Bom fim de Tchau, semana. obrigado.